O objetivo da gente estar aqui reunido fazendo podcast, começando uma série com vocês, é para trazer informação de qualidade. Quanto mais vocês conhecerem, quanto mais vocês souberem, melhores opções vocês poderão fazer, para que vocês tenham melhor qualidade de vida. E como a gente começou pediatra, é claro que eu vou focar na saúde da criança, da mulher. Na verdade, a gente inclui a família, não é? Então, para que a gente possa começar a fazer boas escolhas, hoje eu comecei o podcast com uma pessoa que é do meu coração, mas do conhecimento do tamanho do mundo. Eu trouxe a doutora Cláudia Murta. Ela é infectologista, trabalha com vacinas, e esse é um assunto que a gente precisa discutir. Vocês precisam conhecer, vocês precisam saber se proteger, a gente precisa saber que tem tantas coisas importantes que podem fazer a nossa vida melhor. Claro que vocês sabem que a vacina só não salvou mais vidas do que a água potável, mas ela é um grande marco na nossa história. Então, para isso, agora eu vou trazer a doutora Cláudia, para que ela possa falar um pouco, para a gente poder abrir as nossas conversas agora. Prestem bastante atenção, que vocês vão sair muito mais enriquecidos desse tempo de conversa. Ei, Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast número 1. E Filó, muito obrigada pelo convite, pelo carinho, pela honra de abrir essa série de podcasts, que certamente será de grande valia para todo mundo, né? A gente que trabalha com saúde, a gente que trabalha tanto com doença, né? Quando a gente pensa em prevenção, isso é fundamental na vida de todo mundo. E ao longo da minha vida, aí, desde que eu fiz clínica médica, depois infectologia, o mestrado, trabalho muito com pesquisa, estou lá, né, dentro do hospital todos os dias, a gente vê o quanto é importante a gente fazer boas escolhas na vida, pensando em tudo, e o quantas doenças poderiam ser prevenidas, não só por vacina, mas por vida mais saudável, né? Então é muito bom a gente ter essa oportunidade de conversar. Muito obrigada. Eu agradeço, Cláudia, que eu acho que o pediatra, ele é o primeiro geriatra, né, da vida de alguém, porque a gente vai começar falando da saúde intraútero, né? Vai chegar um bebê, né? A mãe está grávida. Então, nós vamos começar falando como é que essa grávida pode proteger aquele ser que já está em formação. Quais são as vacinas que a gestante vai receber? Isso é uma coisa muito importante, porque as grávidas muitas vezes falam assim, não posso beber bebida alcoólica e não posso fumar. Realmente não pode, porque isso atrapalha o desenvolvimento do bebê. Mas tem muito mais coisa para se fazer além disso, né? E quando a gente pensa de vacina, nós temos que pensar que aquele bebezinho ali, quando ele nascer, o sistema imunológico dele ainda não funciona direito. Sim. Então, nós precisamos começar a protegê-lo ainda dentro do útero da mãe, para que a mãe passe para ele anticorpos, para que a mãe passe defesa, para que ele consiga, até o momento dele tomar as vacinas e até o sistema imunológico dele começar a funcionar melhor, para que esse bebê esteja protegido. Então, a mãe precisa, por exemplo, tomar vacina de difteria, coqueluche e tétano, né? A gente às vezes pensa no tétano como aquele tétano ali do umbigo, e que infelizmente ainda acontece num país como o nosso, né? Mas coqueluche é uma doença que afeta muito as crianças, os bebês, os recém-nascidos, as crianças pequenas, e que os bebês só vão começar a ser vacinados lá para 2 meses de vida. E é uma doença que a gente não faz muito diagnóstico. Então, muitos casos de crianças pequenininhas que estão com uma tosse grande, fazem até insuficiência respiratória, precisam ser internados, poderiam ter sido protegidos pela vacina ali da mãe, né? Outra coisa que a mãe precisa tomar, que a gestante precisa tomar, é vacina de gripe, vacina de influenza. Gripe é sabidamente, né, o vírus influenza. Já há muitos anos a gente sabe que durante a gestação ele pode trazer problemas, inclusive de parto prematuro, né? A mãe com influenza, ela pode desenvolver uma pneumonia que vai ser grave para ela e repercute no bebê, então precisa ser vacinado. E agora ainda nessa pandemia, né? Infelizmente o Covid ainda não foi embora, então a gestante também precisa tomar vacina contra a Covid. E quando a gente fala de vacina, seja em qualquer época de vida, a gente tem que pensar que existem vacinas indicadas para gestante, para o neném, para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, e são vacinas que, quando bem indicadas, quando naquela faixa etária elas estão dentro dos calendários de vacinação, são vacinas, sim, muito seguras. Grávida muitas vezes tem medo de vacinar. Não, nós temos que ter medo de não vacinar e não proteger o bebê. E aproveitando isso que a Cláudia falou,
tem algo que me preocupa, assim, quando da questão da coqueluche, a coqueluche no recém-nascido, no primeiro mês de vida, ela é muito grave. Dificilmente o bebê não vai para o CTI, né? Assim, é grave. Então, o neném chega, nasce, se alguém vai te visitar, a gente tem que conversar com as pessoas. Então, vai alguém te visitar que está tossindo, ou vai levar uma criança tossindo, ela não pode ir naquele momento fazer a visita, porque quando o bebê adquire a coqueluche, é gravíssimo, ele corre risco de vida, ele pode ter convulsão, tantas complicações que não custa nada a gente ser claro com o outro. Claro que com o maior prazer eu vou te receber, mas tem alguém gripado, tem alguém tossindo, então vamos esperar a pessoa resolver para depois ir, né? Porque a gente precisa de bom senso, a gente fica doido para conhecer o bebê, é uma alegria a chegada de um neném, mas é preciso ter esses cuidados, lembrando que o bebê não tem defesa. Né? Então, eu já tive a oportunidade de levar bebê para o CTI com coqueluche lá do consultório, bebê com pneumonia que foi derramado o pulmãozinho que teve que colocar dreno. Então, são coisas que a gente pode evitar. Com a conversa clara, não é, Cláudia? Não precisa ofender ninguém. Claro que eu quero receber as visitas, mas com segurança para o neném. Logo que o bebê vai para casa, o ideal é que não tenha muita visita. Sim. Né? O primeiro mês de vida, principalmente, primeiro é o mais importante, mas o segundo mês de vida também, a gente deve deixar que poucas pessoas tenham acesso àquele bebê, né? Então, claro que a avó vai ver, a madrinha, o tio, tem um priminho, mas que a gente não abra esse leque, né? Uhum. Os amigos, espera um pouquinho. Uhum. E quando a gente fala dessas pessoas que vão estar ali com o bebezinho recém-nascido, tem que pensar na vacina dos avós, porque os avós também podem transmitir essa coqueluche, né? Os avós também podem transmitir gripe, então é importante vacinar o entorno do bebê, é uma estratégia que a gente chama de casulo, né? Que eu vou proteger, já que ele ainda não pode ser vacinado, e mesmo que a gente fale assim, por que não vai antecipar a vacina do bebê? Porque ele não tem sistema imunológico ainda para conseguir responder. Então, até esse momento, a gente tem que procurar proteger quem está ali. Então, rever o cartão de vacina do pai, da avó, se tem alguém que trabalha em casa, para essa pessoa também ser vacinada, o irmãozinho mais novo, cartão de vacina em dia, indiretamente a gente está protegendo o bebê. Isso é uma coisa importante, porque as pessoas falam assim, mas como que um avô vai passar coqueluche para a criança? É porque as pessoas não sabem, a grande maioria, que nós, adultos, vamos passando a ser reservatório da bordetela. Então, às vezes, existe uma pessoa com uma tosse crônica que ninguém sabe, porque às vezes é uma coqueluche, né? Ele tem lá a bordetela. Então, isso que a Cláudia comentou é importantíssimo, porque dificilmente você tem um pai com cartão de vacina em dia, né? Às vezes, a última vacina de tétano que ele tomou, ele tinha 15 anos de idade, né? Então, às vezes, não toma vacina de gripe. Então, quem está em casa, quem vai ser a babá da criança, quem vai ser funcionário da sua casa, tem que ser protegida, tem que tomar vacina para proteger o bebê, né? E outra coisa importante que eu quero falar com vocês, a casa já está chegando um bebê, às vezes a casa tem 2, 3 filhos, né? Eu tenho famílias com 4, famílias com 5, mas às vezes tem 2 crianças, né? Criança na idade escolar e o outro chegando, período agora de maio, né? Mais do frio. O irmãozinho chega em casa, eu brinco com os pais, tem uma via única, chama banheiro. Ele vai direto pro banho. Ele vai tomar banho, vai lavar a cabeça, vai lavar o nariz, vai lavar a mão, troca de roupa, aquela roupinha vai ser lavada, aquela roupa da escola, para ele poder ver o irmão. Senão ele vai conviver com todos os vírus da escola, o neném vai conviver. Não é, Cláudia? É isso mesmo, né? A gente tem que lembrar que a maioria das infecções virais são transmitidas muito pelas mãos. É o contato respiratório, mas é muito mão. E o menino que chega, né, que brincou com todos os coleguinhas da escola e vai chegar em casa e vai ver o irmãozinho, se a gente conseguir proteger um pouquinho esse irmão, vai ser muito melhor. Então, higienizar as mãos, fundamental. Se puder já chegar e tomar banho, igual a Filó falou, melhor ainda, que a gente já fica mais tranquilo. E aí, nós temos que pensar que para a grande maioria dos vírus respiratórios, a gente ainda não tem vacina, né? Então, um vírus respiratório que é muito importante, que é o vírus sincicial respiratório, que causa muita infecção em bebê, causa infecção em criança maior, causa muita infecção em idoso, a gente nem mesmo faz exame na maioria das vezes. E não tem vacina também. E aí a gente começa a pensar nos outros vírus, adenovírus, rinovírus, parainfluenza, etc. Nós não temos vacina, então a prevenção ela é fundamental.
Quem está com um quadro gripal, um quadro de resfriado, não deve visitar o recém-nascido e não deve visitar um idoso, né? Não é hora de fazer visita. Vamos esperar um pouquinho e depois, então, todo mundo curte o bebezinho com muito mais tranquilidade. E aproveitando que a Cláudia, nós estamos falando da influenza, né? Existe diferença da vacina pública e a particular, que a gente comenta com os pais. A particular nós vamos fazer tetravalente. Nós vamos vacinar a influenza A, influenza B, H1 e H3. No sistema público vai faltar H3. Vai ter influenza A, B e H1. Não é isso? A vacina de gripe do sistema público, ela tem 3 vírus. 2 vírus influenza A e 1 vírus influenza B. A vacina do setor privado, ela tem os mesmos 2 vírus influenza A, tem um influenza B e tem mais um influenza B. Então, a grande diferença é essa. Se a gente pode dar uma proteção maior, o ideal é que a gente vacine com a vacina tetravalente. Todo ano a vacina de gripe muda, e ela muda porque os vírus também são mutáveis, né? Eles fazem muita mutação, então são escolhidos os vírus que estão circulando mais. Então, os 2 vírus influenza A são os mesmos nas 2 vacinas, mas na hora de fazer a composição da vacina trivalente do governo, é escolhido um dos influenza B, um dos 2 mais comuns. E o que a gente vê pela análise epidemiológica, pelo acompanhamento, é que o ano que aquele vírus influenza B, que foi para a vacina trivalente, foi o que circulou mais, a vacina protegeu muito. Mas o ano que a gente escolheu aquele que acabou circulando menos, aí a vacina protege menos. E não tem como a gente saber qual dos 2 vai circular mais. É por isso que a preferência é para quem pode fazer a vacina tetravalente para gripe. E agora tem uma vacina especial de gripe para as pessoas acima de 60. Chegou no Brasil esse ano, né? Uma vacina que tem os mesmos vírus, os 4 vírus influenza, que é a vacina que a gente sempre toma, mas essa vacina do idoso é uma vacina que tem uma composição em que os vírus estão com uma concentração maior. A gente tem mais antígeno, né? Então a gente tem mais estímulo para o sistema imunológico. São 4 vezes mais. E por que isso? Porque da mesma forma que eu falei que o bebê não tem ainda o sistema imunológico bem funcionante, então, é um sistema imunológico imaturo. O sistema imunológico do idoso é um sistema imunológico que já está envelhecendo. É o que a gente chama de imunossenescência. Então, o sistema imunológico do idoso responde menos às vacinas. Essa vacina de gripe vem, então, com uma concentração maior para estimular mais o sistema imunológico do idoso. Ela já é utilizada nos Estados Unidos, na Europa já há vários anos, chegou no Brasil agora como uma possibilidade a mais da gente prevenir influenza, que é uma doença muito grave, né? Também nos nossos idosos. Então, a indicação é de 60 anos para cima. Vamos aproveitar que nós estamos falando do idoso, né, Cláudia? Você falando dessa vacina nova, as outras vacinas acima de 60 anos, que às vezes as pessoas não têm consciência que pode evitar que tanto desconforto por causa de algumas possibilidades. Então, eu queria que você falasse dessas vacinas que o idoso deve ter na caderneta dele, né? Uma delas é a vacina de tétano, né? Que muitas vezes ficou lá na adolescência. O ideal é que tome a vacina de difteria, coqueluche e tétano. Vem as 3 numa vacina só. Lembrando que muita gente fala, eu tive coqueluche quando eu era pequeno. Coqueluche não dá imunidade para o resto da vida. Então, coqueluche a gente precisa, sim, se vacinar de novo. Então, o idoso deve tomar difteria, coqueluche e tétano, que está numa vacina só. Deve tomar influenza todos os anos. Tem que se vacinar para pneumococo. O pneumococo é uma bactéria que causa muita infecção grave. Lá em crianças causa muita pneumonia, otite, meningite. Nos idosos causa muita pneumonia, principalmente. Então precisa vacinar para pneumococo. Atualmente o que a gente tem, né, é a vacina pneumocócica 13 para esses idosos. E depois então faz uma dose de pneumo 23. A pneumo 23 atualmente está em falta no Brasil, mas vai chegar. E vai ter algumas novidades também de vacina pneumocócica, se der tempo depois a gente fala. Então o idoso vai se vacinar para pneumococo e ele precisa se vacinar também para herpes zoster, né? Que é o que o povo lá chamava de cobreiro. Herpes zoster é o mesmo vírus da catapora, que lá na criança pinta o corpo todo, né, de cima e embaixo. Esse vírus ele vai ficar adormecido e ele aumenta a sua incidência, né, de despertar
depois aí dos 50, principalmente depois dos 60 anos, ou se as pessoas têm algum outro problema de imunidade. Então, a vacina do herpes zoster, ela protege contra herpes zoster. Não é aquele herpes simples que a gente tem na boca ou herpes genital. Esse herpes é outra família de vírus. O herpes zoster no idoso, ele dá uma dor que é uma dor importante, porque ele inflama o nervo. E o grande problema é essa dor perdurar, porque muitos idosos acabam tendo o que a gente chama de neuralgia pós-herpética, que é essa dor que prolonga durante semanas, meses, e infelizmente tem gente que fica com dor durante muitos anos. Então essas são as vacinas aí principais do calendário do idoso. Claro que a gente tem que olhar a vacina de hepatite A, a vacina de hepatite B, né? Às vezes alguma coisa um pouco mais específicas, mas essa, assim, o básico que o idoso tem que estar atento são essas. É porque o herpes zoster, né, Cláudia, dependendo da área que ele afeta, se pegar uma área que pega a cabeça e olho, você imagina a gravidade disso, né? Assim, que pode levar à cegueira. E fica aquela dor desconfortável, depois que sara, fica aquela dor fantasma, né? Que a coisa custa desaparecer. Né? Isso é prevenido por vacina, né? E quanta gente não sabe que essa vacina está aí disponível, que pode ser vacinado, né? Então, o conhecimento muda, né? Muda a história. Imagina ter que tratar herpes zoster num mundo onde você pode ser protegido de herpes zoster, né? E a complicação ocular, ela é a complicação, uma das mais graves, né? Sim. Mas o herpes zoster, ele pode dar uma encefalite, como se fosse uma meningite, né? E se a gente pega um idoso que já está um pouco mais debilitado, ou que tem um problema pulmonar, por exemplo, e ele faz um herpes zoster aqui dando a volta no tórax, isso afeta a respiração. E se ele já tem algum problema para respirar, isso pode trazer uma consequência mais grave. Tem muita associação também de herpes zoster com queda, porque o idoso já está um pouco mais debilitado. Hoje a gente já sabe que herpes zoster aumenta o risco de infarto, de AVC, né, logo depois da crise. Então a gente tem que ficar muito atento a isso tudo. Nós estamos falando do idoso, mas a vacina ela está liberada também para uso a partir de 18 anos para alguns grupos especiais de pessoas. Então, são as pessoas imunossuprimidas, né, que tomam algum remédio que abaixa a imunidade ou que tem alguma doença que abaixa a imunidade, os diabéticos, os cardiopatas, os que têm problema pulmonar. Então, esses não precisam esperar chegar em 60 anos, devem ser vacinados antes, porque a incidência de herpes zoster nessa população, ela também é bem maior. Viu que tanto de conhecimento? Tanto de informação que vocês aprenderam nesse momento só com uma vacina chamada herpes zoster, né? Mas a vacina de pneumo 13 a gente pode tomar a partir de 50. Pode, vacina de pneumo 13 pode. Pode ser inclusive um pouco mais baixo, né? Já que a gente vai falar de pneumo 13, por que é 13, né? Porque tem 13 tipos de pneumococo ali, né? Tem 13 sorotipos de pneumococo. Essa vacina a criança começa a tomar lá com 2 meses de idade, né? O ideal é que a gente faça 2, 4, 6 meses depois uma dose de reforço. Se a gente tem um adolescente que não foi vacinado, esse adolescente deve ser vacinado, aí é dose única, né? Então, às vezes, tem um adolescente que não foi vacinado na infância e, principalmente, ele desenvolveu alguma doença, um diabetes tipo 1, ou tem uma asma grave, esse adolescente deve tomar uma dose de vacina pneumo 13. E, a partir daí, né, a gente falou de adolescente, o adulto jovem, ele também deve tomar, se ele tiver alguma dessas doenças que eu já citei, algum problema pulmonar, problema cardíaco, diabetes ou alguma doença que curse com imunossupressão, né, com baixa de imunidade, ou o adulto a partir de 50 anos, aí ela já está liberada também, mesmo que não tenha nenhuma doença subjacente. Então, vocês imaginam quanta coisa a gente pode ajudar numa família, não é? A gente vai preparar a casa para receber o bebê, já vacinamos a mãe, vacina o entorno da criança, aproveita, né, porque agora o pai passa a participar das consultas, ver a vacina dos pais, né, ver do pai, principalmente que a mulher vacina mais do que o homem, olha as vacinas do pai que geralmente pararam com 15 anos de idade, e aproveita e olha dos avós, né? Fala que eu tiver a última vez que o senhor tomou uma vacina, porque o avô tem que ter saúde para curtir os netos, né? A gente não quer avô doente, né? A gente quer os avós com saúde para poder curtir os netos. Então, isso é um olhar para que vocês passem a observar que eles também têm que tomar vacina, porque a criança, isso virou prática, o menino tem que tomar vacina, mas nós temos os outros que também têm que tomar vacina, né? Aí chega o neném em casa, né, Claudinha? Nasceu, a grande dúvida dos pais, né? Vão vacinar os filhos, aonde vacinar, se realmente tem diferença da vacina pública com a vacina particular, né? Porque a criança vai tomar vacina, certamente no início ele toma do nascimento
até 6 meses, até 7 meses ele vai contínuo em vacina, né? Depois dá um prazo com 9, depois com 1 ano e 3, 1 ano e meio, isso é seguido, né? Depois já entra já numa fase mais fácil, né? Mas a importância de acompanhar essas vacinas, nós vamos conversar aqui sobre elas, que é importante realmente acompanhar, porque quantas doenças nós vamos poder evitar na vida de uma criança, né? Logo que o neném chega em casa, a primeira coisa que ele vai tomar depois é a vacina da BCG, né? Da hepatite B, que é uma vacina que é colocada na rede pública, né? Essas vacinas têm na rede pública, essas não têm nenhuma diferença com a vacina particular, mas tem uma diferença, a técnica de aplicação da BCG. Porque como a BCG é uma dose só, e vacina dada, né? Vacina aplicada é considerada dada, né? Essa é uma nova norma do Ministério da Saúde, que antigamente a gente media a cicatriz da vacina para poder ver se o menino tinha que revacinar, mas tem que saber aonde eu levo, porque existe uma técnica, se não for bem feita, o neném perde a oportunidade, né? Então, um lugar que eu deixo vacinar muito, que eu peço muito que leve, quando a família faz a opção da rede pública, é no Hospital Militar, no ambulatório do militar. Lá a técnica de vacina das meninas lá da BCG é impecável. Então, a gente tem que saber aonde faz isso com tanta qualidade para que a gente não perca essa vacina, né? Então lá realmente é um lugar primoroso, desde a qualidade, é gratuito, a delicadeza, a informação, é tão espetacular, os pais vão lá, eles ficam encantados, assim, eu tenho um encantamento com o pessoal do militar, quando vacina as crianças, porque não sai nenhum pai assim, sofrido, eles saem tão encantados com a delicadeza, vê que delicadeza não ocupa lugar, não é? Já é sofrido para a mãe ver o neném tomar vacina, né? Então, se tem alguém que faz isso com tanto amor, né? Que bom que a gente tem esse tipo de serviço, né? Mas aí a angústia começa depois de 2 meses, né? Aonde vacinar o neném, se realmente faz diferença, né, Claudinha? Então, vamos conversar um pouco sobre esse calendário. A primeira coisa que a gente tem que falar é que o Brasil tem um calendário público de vacinas, né? De vacinas gratuitas, que é exemplo no mundo, né? Às vezes a gente está discutindo, habitualmente a gente não consegue achar um país que vacine para tanta coisa gratuitamente. Então isso realmente é louvável, né? Construído aí já há décadas do nosso programa de vacinação, né? Do PNI, o Programa Nacional de Imunização. Infelizmente, Filó, quando você fala da técnica, é porque, infelizmente, muitas salas de vacina do serviço público têm um rodízio de profissional grande. E aí, a técnica do BCG, por exemplo, né, exige um treinamento, uma dedicação, né? Mas, sem dúvida, a gente tem muita vacina muito boa para ser vacinado. Claro que se a família pode arcar com uma despesa para ter um calendário um pouco maior, ótimo, né? Sim. Então, vacina de BCG e de hepatite B, realmente, logo no início não tem diferença, né? E aí a gente começa, então, a vacinação de 2 meses. Difteria, coqueluche, tétano, né? E aí vai, pneumococo, né? Hemófilos, rotavírus, né? O que a gente tem de diferença principal? Quando a gente fala de difteria, coqueluche e tétano, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é risco de reação, né? Nós temos que pensar que qualquer vacina, como qualquer remédio que a gente tome, até um remédio de febre, pode dar reação numa pessoa sim e nas outras 100 não. Então as reações vacinais, elas são reações muito bem estudadas, muito bem documentadas, né? E as vacinas são consideradas hoje os produtos farmacêuticos mais seguros que existem. Então isso já é para dar uma tranquilizada em todo mundo, né? Nessa época de fake news, que tem tanta coisa que todo mundo fala o que quer, da forma que quer, né? A gente tem que pensar que as vacinas são sim muito seguras e todas elas passaram por muitas fases de estudo. No caso de evitar reação, quando a gente fala lá do posto de saúde da clínica particular, na clínica particular a gente acaba tendo mais vacinas contidas numa seringa só. Então a gente acaba diminuindo um pouquinho o número de furadas, né, que o bebê vai levar. Vacina de difteria, coqueluche e tétano. O que a gente tem na rede particular é uma vacina acelular. E essa vacina acelular, ela dá menos reação do que a vacina que está disponível na rede pública. Então essa é a grande diferença. É evitar febre, né, evitar choro mais
mais prolongado, evitar irritabilidade, né? E uma coisa que eu sei que você preocupa muito, né? Não sei se você mesmo quer falar, né? É de reação mais grave desse tipo de vacina. Fica à vontade. Porque eu sei que você tem história aí, né? Não, porque o grande temor que eu tenho dessa vacina são as crises convulsivas. Exatamente. Né? Porque pelo fato de já ter a gente que trabalha em CTI, que já acompanhou, que já vimos perder 3 crianças saudáveis de tanta convulsão. Né? Então, é sempre uma vacina que eu peço aos pais, assim, se puder, dê a celular. Por que surgiu vacina celular? Porque mãe é uma raça única no mundo, né? Foram as mães que saíram em marcha em Londres, recusando dar a tríplice comum para os filhos por causa de convulsão. E aí, eles tiveram que criar a tríplice celular. Eu lembro quando essa vacina chegou no Brasil, chegou em Belo Horizonte, né? Que a gente passou a dar essa vacina com mais segurança. E uma outra coisa que os pais têm que estar atentos: se por acaso o bebê nasceu e ele teve crise convulsiva, se for um bebê que teve um sofrimento fetal agudo, que teve alguma coisa neurológica, o governo disponibiliza a tríplice celular para esses casos. Só que às vezes a gente recebe no consultório criança que teve um sofrimento fetal agudo, que teve crise convulsiva e que tomou a tríplice comum. Isso é contraindicação formal, porque pode desencadear a crise convulsiva na criança. E o governo já disponibiliza, né? Já tem o CRI lá para poder liberar essas vacinas. Por isso que a gente tem que ter conhecimento, para poder saber, porque às vezes se escapou do colega, lá o pediatra não lembrou, alguém tem que lembrar: essa criança sofreu no período neonatal, então ele tem o direito de receber uma vacina que não vai causar nenhum problema para ele. Porque esse choro inconsolável, porque é duro, o menino chorar 24 horas, porque a coqueluche ela irrita o sistema nervoso, né? Por isso que a gente tem tanto medo de coqueluche no período neonatal. Então, se a gente pode proteger o bebê, a gente economiza em alguma outra coisa, mas dá alguma coisa mais segura, né? Pediatra é sempre advogado de menino, né, Cláudia? Então, a gente está sempre querendo proteger a criança disso, né? Essa é a grande questão. Agora, lembrando que se a família não pode, né? Isso que a gente está falando de convulsão é muito, muito raro. É raro. Né? É muito, muito raro. Mas raramente acontece. Uma outra coisa bacana que a PNI fez é que hoje a vacina de paralisia infantil não é mais oral. Né? Ela passou a ser injetável. E isso é uma segurança. Sem dúvida. Né? E aí o bebê já começa aí, tá nessa fase aí também dos 2 meses. Dos 2 meses, né? quando ele vai então tomar a gente falou de difteria, coqueluche, tétano, hemófilos, né? Hemófilos é uma bactéria que causa pneumonia, que causa meningite também. E aí a gente vai para rotavírus, né? A diferença do rotavírus na rede pública e na rede particular é que a rotavírus da rede particular protege contra mais vírus do que o da rede pública, né? Lembrando que rotavírus é uma das causas mais comuns, se não a mais comum, causa de diarreia em crianças, né? Levando aí a desidratação e muitas vezes internação. Só uma coisa do rotavírus, é porque às vezes os pais perguntam assim: mas eu vacinei porque eu não sabia. Essa na rede pública, essa é a única que não pode migrar para a rede particular. Então, se você começou na rede pública com a rotavírus, essa não pode mudar. Às vezes as outras a gente consegue migrar. A rotavírus não. E a rotavírus tem que ter um cuidado com a idade, né? Então, não pode ficar adiando, porque senão a criança não consegue tomar todas as doses, né? Que são as 3 doses necessárias. No máximo 7 meses e 13 dias. Né? Isso. E aí eu ia falar da outra, que era a de poliomielite, né? A vacina de polio, que agora tanto na rede pública quanto na rede privada é vacina inativada, então o vírus está morto, né? Não podemos negligenciar a poliomielite. Todo mundo deve ter visto aí há pouco tempo, né? Os Estados Unidos com caso de poliomielite. Há quantos anos não se noticiava isso? Infelizmente, as nossas taxas de cobertura vacinal estão muito baixas, não só para poliomielite, mas para praticamente todas as vacinas, né, da criança. O vírus da poliomielite, ele não sumiu do mundo, ele ainda circula, e nesse mundo globalizado, num minuto ele está do outro lado, né, do Atlântico, rapidamente ele está do lado de cá. Então, nós não podemos negligenciar. Vacina muito segura, né? Não acabaram as campanhas de vacina de pólio, né? Ainda tem campanha sim, mas a criança deve receber primeiramente a série de vacina inativada, da vacina de vírus morto. Aí a vacina para o neném, porque a série de vírus inativado que o neném vai tomar é 2 meses, 4 meses, 6 meses. Então ele vai para a campanha depois de 6 meses. Porque você imagina, uma criança normal ter paralisia infantil, isso não tem tratamento. Né? Então, por que eu fico tão feliz quando a PNI passou essa vacina para inativada e a criança tomar injetável? Eu tive uma criança no meu consultório, uma só.
graças a Deus uma. Que eu conversei com os pais sobre o risco. Na época ainda tinha vacina oral no posto e particular era injetável. E eu falei com os pais, dê a injetável. E eles falaram, não, doutora, não justifica, o risco é muito baixo. E 15 dias depois a paralisia aconteceu na perninha esquerda da criança. Qual o tratamento? Nenhum. Então ficou para o resto da vida uma criança que era eutrófica com uma sequela, né, grave de paralisia infantil para o resto da vida. Então por isso que a gente tem que conhecer, tem que saber, tem que pensar, né, antes de tomar uma atitude, o que vai fazer. Graças a Deus agora, até 6 meses eles estão com a injetável, depois pode participar da campanha sem risco. E deve participar. Né? A gente tem que ajudar a proteger as crianças que não vacinam. Né? Muito sério isso. Circular esse vírus, imagina, no século XX ter paralisia infantil. Né? Tá muito fora de moda, mas infelizmente está aí. Né? Bom, então acho que de 2 meses a gente falou todas. Né? Falta pneumo. Falta pneumo, que eu tinha falado junto com a outra. Né? A pneumo, o ideal que a gente tem no momento, né? Pneumo 13 valente, então que protege contra 13 sorotipos do pneumococo. Essa vacina está disponível na rede particular. Já existe uma proposta de que em breve ela pode ser aprovada aí para fazer parte do PNI, né? O Programa Nacional de Imunizações. No posto de saúde, até esse momento, nós estamos aí, né? Início de 2023, ainda se vacina com a pneumo 10. Eventualmente, uma criança que tenha tomado uma pneumo 10 no posto de saúde, que queira seguir com a pneumo 13, não tem problema fazer a troca, né? Mas nesse momento, o que a gente tem no posto de saúde é pneumo 10 e nas clínicas particulares pneumo 13. São só 3 a mais de proteção. Mas é um só entre aspas, porque faz muita diferença, né? Um desses sorotipos que eu falei, que está na 13 e não tem na 10, é um pneumococo chamado 19A, que é um pneumococo com uma capacidade de invasão maior, então ele tem uma capacidade de fazer quadros mais graves. Então, pneumonias mais graves, com derrame pleural, meningite. Então, é um pneumococo que, além de ser mais invasivo, ele também tem uma característica de ser resistente a antibiótico. E aí, a gente dá antibiótico comum para tratar e ele não responde porque ele já é resistente, né? Então, idealmente, para quem puder fazer a pneumo 13, a gente torce para que em breve a pneumo 13 chegue aí no posto de saúde, que vai dar realmente uma proteção maior para as nossas crianças, né? Isso aí nós estamos torcendo demais, sim, porque não é brincadeira. Nós vimos muita criança internada com pneumonia nos últimos anos, assim, foi uma coisa absurda. Quantidade de criança com pneumonia, com derrame, criança complicando. E saber que agora tem essa possibilidade, houve uma petição, muita gente assinou, então isso está em andamento, né? Nós temos que rezar para que realmente isso aconteça, né? Porque se na rede pública começar a dar pneumo 13, isso vai ser uma mudança, igual quando foi a meningite por hemófilos. Como que caiu o índice de meningite por hemófilos? Aí começou, claro, surgiu outras cepas, mas como que isso ajudou a vida das crianças, né? Então, da mesma forma, essa pneumo 13, quando chegar, e se Deus quiser vai ter para todo mundo, isso vai fazer muita diferença, muita, eu tenho certeza disso. Claro que nós já estamos evoluindo para outras coisas que estão chegando, a Cláudia depois vai comentar, mas é isso aí chegando, já vai trazer uma diferença grande. E aí o neném passou nesses 2 meses nessa luta, né? Nós vamos para o 3º mês, e aí, são as meningites. Aí, né? Começa a meningite, né? Mais 2, né? Porque hemófilos também protege, meningite e pneu protege. Mas a meningococo é uma bactéria que ela é devastadora, né? Devastadora. Infelizmente, a evolução da infecção pelo meningococo é devastadora, né? Em poucas horas, uma criança que estava bem, que começou a ter febre, adulto também, né? Mas o mais comum é criança. Cláudia, eu perdi um cliente meu há mais de 25 anos, que não tinha, na época tinha meningococo B para surto. Ele teve um pico febril às 18 horas na minha cidade. No dia de madrugada, ele começou com a clínica clássica. Às 7 da manhã eles me ligaram, porque já estava todo manchado. Ele veio para Belo Horizonte, eu trouxe ele, coloquei ele no CTI. Ele morreu às 3 da tarde. Não deu 24 horas, ele era um touro de 1 ano e meio, louro de olho azul, ele era um touro. Nunca a gente imaginava, né? Foi devastador para a família. Né? Infelizmente é uma infecção gravíssima e que pode pegar qualquer um. Né? Não é uma bactéria que tem uma predileção para falar, vai ocorrer mais em quem tem algum problema de saúde. Não, é qualquer pessoa. Né? Esse paciente seu,
ilustra muito bem o que a gente vê com essas infecções, né? E aí o que a gente tem então para vacinação, meningococo também a gente tem vários, né? O pneumococo eu falei de número, o meningococo são letras, né? Então o meningococo que a gente tem é meningo ACWY, que vem na mesma vacina. Tem meningo C, que vem numa vacina separada, e tem meningo B. No geral, no posto de saúde, a gente tem disponível meningo C, na idade aí dos pequenininhos, né? Nos adolescentes, existe a indicação de, na entrada da adolescência, fazer uma dose de ACWY. Então, essa ACWY está disponível no SUS, no posto de saúde, para essa entrada da adolescência. E todos os adolescentes devem tomar. Isso é 11 anos. 11, 12, 13 anos. Isso. Então, essa é gratuita, né? Quando a gente fala lá do bebezinho com 3 meses, nesse momento a gente não tem no SUS a CWY nessa idade, né? Existe uma proposta também, mas infelizmente nesse momento o que existe é a meningo C, que já dá uma proteção boa, né? Ele é uma vacina que protege contra o meningococo C, o sorogrupo C, mas para as pessoas que podem fazer uma proteção maior, aí ao invés de dar meningo C, a gente faz ACWY, que aí vai proteger o mesmo meningo C e mais outros 3. E é possível também, na rede particular, fazer o meningococo B, que vem numa vacina separada. Então, o bebê toma a CWY numa e a B na outra. São vacinas que têm um custo mais elevado, né? Mas é aquilo que a gente falou, nós temos que ver o que é prioridade, né? Se a prioridade é proteger o bebê ao invés de gastar com alguma outra coisa, então vamos na prioridade de proteger o bebê. As vacinas de meningococo, elas tendem a dar um pouco mais de febre, de dor local, né? A gente já está muito acostumado com isso. A gente já avisa para a mãe, né, e para o pai que são vacinas mais reatogênicas, mas isso passa aí nas primeiras 24 horas e pronto. Eu costumo falar que reação vacinal, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, a gente já prevê, já ensina, já fala o que vai para dar de remédio de febre, colocar gelo no lugar, isso é importante para qualquer vacina. Tá com dor no lugar, é gelo, não é compressa quente, porque a compressa quente vai aumentar a reação. Então, isso a gente já sabe. É muito melhor a gente ter essa reação 12 horas, 24 horas e depois isso acabou, do que falar, tenho medo da reação e aí depois a gente, infelizmente, tem a doença, né? E uma coisa importante, não dar remédio antitérmico antes da criança vacinar. Isso não pode. Vou dar as pessoas têm medo de falar no inho, né? Dá um remedinho antes de vacinar. Não, você pode anular a vacina. Então, o remédio é somente se necessário, depois, porque tem criança que não tem reação nenhuma. Né? A grande maioria. A grande maioria. Então, não precisa ser dado. O gelo é uma coisa bacana. Viu? Que isso pode ser dado, já tem os cubinhos de gelo, né? Que a gente pode, você não faz a compressinha fria mesmo lá para a criança, mas isso ajuda muito. E é interessante isso, né? De que a maioria das crianças não tem. Eu tive contato com uma mãe há pouco tempo, que ela ligou perguntando se o filho dela realmente tinha tomado vacina de meningite. Porque a filha dela mais velha, quando tomou, teve febre, que começou com 8 horas, e a febre durou quase 24 horas, e agora esse bebê dela não teve nada. Ela falou, mas será que deram a vacina mesmo? Deram, a vacina foi dada, né? A grande maioria das pessoas, sejam crianças, adolescentes, adultos ou idosos, não tem reação vacinal, né? E quando tem, são as coisas que a gente já tem aí previsto, né? E a vacina de meningite, então, o ideal é começar com 3 meses, né? A gente faz outra dose aí com 5 meses, né? Existem pessoas que falam assim, mas se vacinar depois de 1 ano, aí é um número menor de dose de vacina. Isso não é um motivo para a gente adiar a vacinação para depois de 1 ano. Pelo contrário, porque quando o bebê está mais exposto, está com mais risco, é exatamente no início da vida. Então, não é para ficar adiando vacina, para falar, ao invés de tomar 2 doses ou 3 doses, vai tomar uma só, de forma alguma. É porque o risco é tão alto, o risco de sequela é tão grave, porque quando eu fico pensando em vida, a vida é com qualidade. A gente quer uma criança que vai correr, brincar, pular, subir em árvore, andar de bicicleta, nadar. A gente não quer uma criança que traga uma sequela. Não é isso que a gente deseja, né? Então, quando a gente está ajudando a proteger a criança, a gente tem que levar em conta tudo isso, né?
E é o risco, a gente tem de tudo, né? Acompanha de tudo. Não gostaria de ver uma sequela porque não tomou a vacina, né? É desnecessário, né? E aí, voltando aqui um pouquinho, né? Nós falamos que lá com o mês de vida a criança vacina o BCG e a meningo B. Hepatite B. Hepatite B vai ser repetida aí, né? São mais 2 doses. E por que eu voltei na hepatite B? Porque a gente precisa pensar que o esquema vacinal, quando a gente fala assim, essa vacina protege 95%, ou essa vacina protege em torno de 90%, como é o caso da vacina de hepatite B, né? A proteção contra a doença é em torno de 95%. Nós estamos falando de um esquema vacinal completo. Então, é aquela criança que tomou a vacina de hepatite B lá no primeiro mês, mas que depois completou o esquema vacinal. E isso vale para tudo. Isso vale para difteria, coqueluche, tétano, para o hemófilos, para o pneumococo, para o meningococo, para o rotavírus, né? Vale para todas essas vacinas. Então, não adianta tomar a primeira dose e achar que já resolveu. Nós temos que tomar todas as indicadas. E esses esquemas variam, né? BCG é dose única, né? A gente faz lá quando nasce. Como a Filó falou, fez a técnica correta, não vazou, porque pode vazar algumas vezes, o bebê mexe, às vezes a mãe não estava segurando muito bem, a agulha deslizou, isso pode acontecer, mas foi feito com a técnica correta. Acabou, não tem que fazer de novo. Ah, mas não deu marquinha. Hoje a gente já sabe que o BCG aplicado, mesmo que não evolua aí com 3, 4, 6 meses, né? Se não der aquela cicatriz, não tem problema, a criança está protegida. A gente só refaz um BCG se na hora da aplicação tiver vazado ali, né, naquele momento e vazou uma quantidade importante. Mesmo assim, a gente observa a criança, vê se ela não vai evoluir com aquela característica, né, do BCG de fazer uma feridinha, depois uma casquinha. Nesses casos, com avaliação muito individual, é que o BCG pode ser repetido. Fora isso, a gente não repete, né? Então, o BCG ele é dose única. As outras vacinas precisam de mais doses para conseguir estimular o sistema imunológico para que a gente tenha a proteção completa. Isso vale para criança, isso vale quando a gente falou, por exemplo, da vacina de herpes zoster para o adulto e para o idoso. São 2 doses. Então, eu devo tomar a primeira e tenho que tomar a segunda para que a gente tenha a proteção. Isso é bom você ter colocado, que já teve um pai que falou, doutor, então vou deixar sair de casa só quando estiver protegido. Falei, então depois dos 5 anos de idade, né? Então lembrar que a gente vai ter os cuidados, vamos vacinar. Porque a vacina de 4º mês já repete a de 2, com exceção da hepatite B, a de 6 repete, né? Depois tem a febre amarela, 9 meses. 9 meses vai tomar no centro de saúde, não tem importância. É a mesma vacina do posto de saúde da rede particular. Da mesma forma de 1 ano, que é sarampo, cachumba e rubéola, né? A varicela e a... 1 ano e 3 meses. Que foi um ganho, a gente ter vacina na rede pública de varicela, porque eu vi muita complicação. Eu vi coisa demais, já vi perna amputada por varicela, né, Cláudia? Nós tivemos a oportunidade de ver muita coisa que eu não gostaria de ver de novo, né? Criança tracostomizada de urgência, de tanta catapora, né? Então, que bom que tem essa vacina, a rede pública dá com 1 ano e depois dá com 4. Mas na rede particular a gente dá com 1 ano, na rede pública dá com 1 ano e 3. Na rede particular a gente dá com 1 ano e com 1 ano e 3, a gente já fecha. E a vacina de hepatite A, que também a gente já tem na rede pública 1 dose. Hepatite A passa igual gripe, mas quando dá hepatite fulminante, nós já também vimos, é uma tragédia. Então tem que tomar. E a gente sugere a 2ª dose, que são 6 meses depois da primeira. Na rede pública é com 1 ano e 3. Para que a gente tenha uma proteção maior para hepatite A, né, o ideal é que a gente tome 2 doses em intervalo de uma para outra de 6 meses. Hepatite A, igual você falou, Filó, passa desapercebido muitas vezes, né? Foi uma diarreiazinha, uma dorzinha de barriga, né? Mas muitos adultos não tiveram hepatite A. E hepatite A na criança cursa de uma forma mais leve, mas no adulto é uma causa importante de hepatite grave com insuficiência hepática. E muitas vezes a gente não pensa nisso e tem que pensar. No consultório, eu atendo basicamente adulto, né, e idoso. Criança é muito raro. Só quando tem alguma coisa assim específica mesmo de infecto. E quando eu começo a consulta com o cliente novo, lá pela metade da consulta eu falo assim, agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. O que que você tomou de vacina nos últimos 10 anos? Aí geralmente o paciente fala assim,
mas essa pergunta é muito difícil, eu não sei. Eu falei, eu expliquei que era difícil mesmo, porque a gente esquece de vacina depois que cresce, né? E aí tem que resgatar o cartão de vacina, tem que ver se tomou ou não. Algumas vezes a gente faz até alguma sorologia, quer dizer, um exame de sangue para ver se precisa vacinar, para que a gente esteja com tudo certinho. Da mesma forma que a gente faz exercício físico para poder ter vida saudável, vacina também é para a gente ter vida saudável, né? Eu não gosto de fazer exercício físico, faço porque tem que fazer. Eu não gosto de tomar uma picada de vacina, mas é necessário, né? É prevenção. Depois de 1 ano e meio, a criança vai vacinar de novo, com exceção de gripe, que a gente sugere que deve ser anual. A criança vai tomar vacina com 4 anos, que já é o segundo reforço daquela que ela começou, tétano, difteria, a coqueluche e a paralisia infantil. Aí encerra, e além da vacina anual de gripe, a criança vai tomar vacina, as meninas em torno de 9 anos, que já é HPV. HPV a gente já tem novidade no mercado, que antes tanto a pública quanto a particular já era só a tetravalente. Agora nós temos a 9-valente, né, Cláudia? Agora chegou a Gardasil. 9, Gardasil 9. Quando a gente fala esses números, né, a 4 é porque protegia contra 4 tipos de HPV, né? O HPV é um vírus que é muito associado ao câncer de colo de útero, né? Mas não só ao câncer de colo de útero, também outros cânceres da área genital, não só em mulheres, mas também em homens, e também câncer de boca, né? Muito. Então, aumentou muito, por sinal. Aumentou muito. A incidência de câncer de boca por HPV aumentou demais, infelizmente, né? Sem dúvida. E são muitos tipos de HPV, né? São muitos números aí do HPV. Então, a gente tinha vacina que protegia contra 4, essa vacina está disponível na rede pública, na rede particular chegou agora, tem pouquinho tempo, a que protege contra 9 tipos de HPV. Então, é uma proteção mais ampliada, né? Existe indicação de que as meninas tomem, os meninos também, né? Então, quem puder ampliar essa proteção, é ideal que faça isso. E aí, uma coisa que a gente fala também é, mas minha filha tem 18 anos e lá quando ela tinha 9, 10, 11 anos, tomou a que protegia contra 4. O que eu faço agora? Pode e deve ser vacinado contra 9, né? Então, precisa fazer o esquema completo. Se a gente quer a proteção contra todos os 9, tem que fazer o esquema completo nessa adolescente aí, nessa adulto jovem de 18, 20 anos. Porque até 14 anos são 2 doses e depois são 3. Isso. A nível de bula, eu sou casada, eu gostaria de tomar vacina. Pode. Até 46 anos está na bula. Mas não quer dizer que tenha contraindicação de você tomar depois dessa idade. Aí fora isso, né, fora receita, de bula, a gente tem que fazer uma avaliação, né, e a receita médica para liberar. Mas sem dúvida a chegada da 9-valente era muito esperada, né, da HPV 9-valente, para que a gente tenha uma proteção maior, sem dúvida. Foi uma aquisição boa. E você tinha falado também, Filó, de 4 anos, as vacinas, e aí tem que lembrar que tem uma dose de febre amarela também. Né? Tem a febre amarela. Né? Com 4 anos faz a dose de febre amarela. E a meningococo, a CWY, também tem um reforço com 5, 6 anos, dependendo da idade que tomou. Tem. Não esquecer que aos 15 anos nós temos que dar vacina de tétano, né? Não pode ir, porque ele tomou em torno de 4, 5 anos, tem que dar essa vacina. Hoje alguns estão dando também aos 9, né, essa vacina. Com 9, depois com 15, e aí vai depois de 10 em 10 anos. Né? Não pode esquecer que tem que tomar vacina. Porque quando o pessoal machuca, fala, não, como é que está a vacina de tétano? Mas essa vacina não vai resolver para aquele machucado agora, né? Pois se tiver alguma suspeita, tem que tomar o soro. Porque a vacina vai proteger para os próximos ferimentos, né? Então, porque o adolescente, na medida que vai crescendo, virando adulto jovem, quer fazer o esporte radical, ou cisma de ser marceneiro de final de semana. Aí machuca, e a vacina está incompleta. Então, a gente tem que cuidar da saúde, né? E isso eu acho que a vacina vai nos ajudar muito, né? Então, eu acho que nós conseguimos olhar todo mundo, né, Cláudia? Assim, acho que demos uma passada aí nas faixas etárias. Nas faixas etárias, para vocês pensarem. Claro que vai ter dúvida. Cartão de vacina, a gente avalia, às vezes, porque a criança morou um período aqui, morou um período fora do Brasil, né, ou criança que vive em trânsito, né, mora nos Estados Unidos, aí vem para o Brasil, a gente sempre dá BCG para esses meninos, porque lá não vacina BCG, aqui a gente vacina porque... Ela pode ter contato aqui. Pode ter contato. Né? Lá não tem febre amarela, a gente tem que dar febre amarela. Então, a gente sempre individualiza os cartões, né? Menino que atrasou as vacinas, perdeu o cartão de vacina. Então, a gente pede que... É tão interessante, eu falo com os pais, depois que a gente ser pai e mãe, você tem que ser mais organizado que já era.
Tenha fidelidade ao lugar que você vacina, no seguinte sentido: aquele é o posto de saúde que eu escolhi, ótimo. Aquela é a clínica de vacina que eu escolhi, ótimo. Mas tenha fidelidade, sabe por quê? Já aconteceu de tudo. Já tive família assaltada que levaram o cartão de vacina, não sei porquê, não, mas levaram o cartão de vacina. Não vai resolver nada para o colega que roubou, mas para quem ficou, a falta é absurda. Então, se você tem um lugar só que você leva, é só você ir lá e pedir uma segunda via. Mas se cada hora você vacina num lugar, você imagina localizar tudo isso, né? Fica difícil, né? Isso é documento, né, gente? Vacina é documento médico. Quando a criança, o adolescente quer sair do Brasil, quer fazer intercâmbio, a primeira coisa que a gente tem que preencher é a vacinação dos meninos, né? Então é tão importante ter isso tudo documentado. Depois chega, vai casar, fala: mãe, eu tive tal doença. Coitada das mães quando tem muito filho. Então, se isso tudo está registrado, olha que coisa maravilhosa, né? Isso é medicina de futuro, né, gente? Ter tudo documentado, tudo guardado, né? Isso é o melhor que a gente pode fazer para os nossos filhos, né? Ter tudo alinhado lá. Quando eu falo com os pais, eu brinco lá no consultório, quando chega uma criança, monta uma pasta. Você pode decorar do jeito que você quiser. Primeira coisa que você coloca na pasta da criança é a cópia da certidão de nascimento. Vai anexando as consultas, avaliação oftalmológica, otorrino, põe cartão de vacina, põe tudo. E a última coisa que você vai pôr na pasta é o convite de casamento. No dia do casamento você entrega, fala: aqui está documentada a sua história, né? Daqui para frente você é responsável por ela, né? Isso é bacana, porque está tudo lá registrado para a criança, né? Depois já virou um adulto, né? E vai fazer seus caminhos, né? Então, eu acho que a nossa parte, a partir do momento que está na nossa mão, a gente tem que fazer o melhor, né, Cláudia? Isso mesmo, isso mesmo. Depois já caminha, né? Já tem condição de fazer as suas opções. Eu acho que de vacina nós andamos bastante. Claro que ainda tem muito assunto, nós já estamos com o tempo esgotado, mas a Cláudia quer só que ela pincele que vai chegar mais 2 novidades, só para deixar vocês, né? Deixar informado, vacina de pneumococo vai chegar novidade, né? Vai chegar novidade de vacina de pneumococo, né? A gente falou da 10, da 13, já tem aí quase chegando a 15, ou seja, protege 2 a mais, e a 20 também, né? Essas todas que eu falei, 10, 13, 15 e 20, elas são vacinas conjugadas, né? A 23, que a gente tinha falado no início, ela é uma vacina que é uma vacina de polissacáride, então é uma tecnologia diferente, né? Que é uma vacina importante, sim, mas que infelizmente agora está em falta. Então, nós vamos ter aí a 15 e a 20 de pneumococo conjugada. Vão ser vacinas importantes para a criança, mas a 20 vai ser uma vacina importante também para o adulto e para o idoso. Outra novidade, que não vai ser uma novidade assim tão pertinho, é vacina para vírus sincicial respiratório, né? Que tem muito estudo acontecendo, estudo em gestante, querendo vacinar a gestante já para o bebê nascer protegido, já que a gente falou que é um vírus muito importante logo ali no início da vida, né? Vacina para bebês e vacina também para idoso. Porque uma das causas de internação de idoso com insuficiência respiratória, achando que é gripe e não é gripe, é vírus sincicial respiratório. E é alta mortalidade. É um vírus que causa quadros muito graves, com alta mortalidade e que, infelizmente, a gente não tem tratamento, né? Então, isso também vem. Existem aí algumas pesquisas, né? Covid a gente falou pouco, né? Covid é preciso seguir aí o esquema que já está determinado no governo. A gente ainda não sabe se esse bicho vai resolver ir embora ou não, porque passou da hora, né? Mas existem algumas pesquisas também já querendo associar vacina numa só de influenza, de vírus sincicial respiratório, e que, se o coronavírus ficar aí, também associar para a gente fazer uma vacina de vírus respiratório na entrada do inverno, né? Isso ainda está aí um pouco mais longe, mas o campo de vacina é um campo que tem muita pesquisa, né? Eu adoro trabalhar com pesquisa, né? Trabalho com pesquisa aí de antibiótico, de antifúngico, de vacina já há cerca de 2 décadas. E a gente vê como as coisas são muito bem feitas, como é tudo muito rigoroso e como o Brasil participa disso de uma forma muito justa, muito sensata e com dados de grande qualidade, né? Então isso é uma coisa que mostra que o Brasil tem muita coisa boa para fazer. Claro, né? Que muita gente não sabe, né? Que a gente tem tanta pesquisa, a gente já viu você mexendo com tanta pesquisa. Isso anima o coração, né? De saber que a gente está fazendo as coisas de verdade, é sério, né? A gente não está trazendo informação baseada no nada, mas tudo isso que a gente conversou aqui tem um só propósito, de verdade, que é fazer com que a sua vida, a vida daqueles que você ama,
tenha melhor qualidade, né? Que a gente possa viver muitos e muitos anos, mas viver bem, né? Esse é o nosso propósito, né? Então, eu quero agradecer demais a presença da Cláudia aqui, tenho certeza que vocês amaram, que vocês vão descobrir, conhecer um monte de coisa. Sempre que tiver novidade, eu vou trazê-la para que a gente possa trazer informação boa para vocês, informação de qualidade. Então, muito obrigado por você que ficou conosco aí, que escutou, que ouviu tudo. E nós vamos trazer outras novidades, vou trazer mais coisa de saúde para você e para sua família. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Cláudia, pela sua presença. Filó, eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada, um abraço a todos.